Escola Tenir, Língua Portuguesa, Videoaula 1, Comunicação, Linguagem, Sentidos, Tipos de Textos. Figuras de linguagem, de palavras e sonoridade. Olá, sou a professora Rosilé de Oliveira Salles, dos 8º anos, A, B e C. Então, antes de iniciarmos os diferentes tipos de linguagem da comunicação, lembremos primeiro a respeito da mensagem, que é o que uma pessoa transmite à outra na forma de linguagem. A comunicação ela ocorre quando, ao emitirmos uma mensagem, nós fazemos compreender por uma pessoa e modificamos o seu comportamento. Dentro desse contexto, a linguagem ela é a representação do pensamento por meio de sinais que permitem a comunicação e a interação entre as pessoas. E daí nós temos a citar as linguagens verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Da linguagem verbal é aquela que a gente tem por unidade a palavra. As linguagens não verbais, elas têm com outros tipos de unidade, como o gesto, o movimento, a imagem, etc. E há ainda as linguagens mistas, como as histórias em quadrinhos, o cinema, o teatro e a TV, que utilizam a imagem e a palavra. Dessa linguagem verbal, que nós temos como forma de expressão, a saber, a escrita e a falada. A linguagem não verbal, que temos como forma de expressão, como já citamos anteriormente, nós temos aqui elencados em nosso slide, gestos, imagens, símbolos, números, e a linguagem mista, utilizamos como formas de expressão ambas as linguagens, verbal e não verbal. O significado convencional, denotativo ou literal, ele não permite mais que uma interpretação. A palavra ela é usada no seu sentido objetivo, isto é, em sua denotação. Nesse uso de sentido original, convencional ou usual, a palavra ela tem uma linguagem mais informativa, científica, técnica, porque ela presta aquilo que ela deve ser objetiva e direta, na sua palavra a mais exata. Exemplo que nós temos aqui, quando você viu o mar pela primeira vez, a palavra mar aqui está no seu sentido usual. No sentido conotativo ou figurado da palavra, o emprego dessa palavra é mais comum na linguagem coloquial, na linguagem literária. Essas modalidades de palavras, elas ganham significados afetivos, subjetivos, que mais sugerem do que informam. Aí a gente trata do sentido simbólico da palavra, a saber o exemplo, a vida não é um mar de rosas para ninguém. Nesse contexto, nós observamos que o que pode ser entendido seria uma questão usada em forma de interpretação. A palavra ela toma um novo sentido, um novo significado pela circunstância desse contexto, ou seja, sentido figurado, conotativo. O sentido denotativo ou o sentido conotativo, ambos dependem sempre do contexto e da situação de comunicação. São os elementos da frase ou do texto que estabelecem o sentido de uma palavra ou expressão. Para ampliar esses sentidos, nós temos os diferentes tipos de textos, que são os textos não literário e o texto literário. O texto não literário, ele trabalha justamente o sentido denotativo. Ele usa uma linguagem usual, literal. A clareza e a objetividade são os pontos essenciais desse tipo de texto. Nós temos como 3 exemplos aí destrinchados nesse slide. Manual de instrução, regulamentos, relatórios, por exemplo, reportagens, dentre outros. O texto literário, ele parte do sentido conotativo. Ele usa uma linguagem figurada, ele possui forma de arte, preocupa-se com a estética. Nós temos aí como exemplos poemas, canções, cartas poéticas, no caso, anúncios publicitários, dentre outros. Para trabalharmos esses diferentes tipos de textos, nós temos as figuras de linguagem.
As figuras de linguagem são recursos não convencionais que o emissor cria para dar maior expressividade à sua mensagem. Uma observação que a gente pode fazer é que esses recursos de linguagem eles acabam por caracterizar o estilo do escritor ou do falante, que os emprega com bastante frequência. Essa linguagem figurada, ela ocorre quando se quer dar expressividade à mensagem através de recursos semânticos, recursos fonéticos e recursos sintáticos. O primeiro recurso que a gente vai trabalhar aí seriam os recursos semânticos. Esses recursos semânticos, ele trabalha a palavra do ponto de vista de seu significado. Por exemplo, a encomenda precisa ser entregue rapidamente. Vá voando levá-la. Nesse sentido, o vá, ele é o mais rápido, significa que é o mais rápido que puder. Outro recurso que a gente utiliza dentro dessas figuras de linguagem seriam os fonéticos, destacando os sons das palavras. Exemplo, falar em progresso urbano é sentir o ruído da britadeira trepidando na minha cabeça e na rua. Se você observar, a repetição do som ocorrido aí foi representado pela letra R, que sugere o ruído constante dos grandes centros urbanos. O terceiro recurso sintático trabalha a construção da frase. Abre aspas. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Olavo Bilac. A repetição do conectivo e intensifica a ideia de dedicação ao trabalho. Em função dessas ocorrências, há figuras semânticas, figuras fonéticas e figuras sintáticas. Então, nesse contexto de substituição, e empregamos a figura de palavras, em que empregamos a figuração, nós provocamos uma mudança, uma transposição ou substituição do sentido. E aqui nós destrinchamos, por exemplo, algumas figuras de palavras. Nesse contexto, toda vez que nós provocamos essa mudança, transposição, substituição do sentido real de uma palavra, nós empregamos uma figuração. E aqui nós temos as primeiras figurações de linguagens, que são as figuras de palavras. Nós elencamos em 5 situações e mais a metonímia, que aí não está inserida, mas logo mais adiante nós trabalharemos a respeito dela. Dentro dessas figuras, nós temos aí, então, de palavras, a comparação, a metáfora, a catacrese, perífrase, antonomásia e a sinestesia. E dentro das figuras de sonoridade, nós temos a assonância, a literação, onomatopeia, paronomásia, também conhecida como trocadilho. De palavras. Toda vez que nós provocamos uma mudança de transposição ou substituição do sentido real de uma palavra, nós empregamos uma figuração, não é? Relembrando. Então, aqui nas figuras de palavras, nós temos como primeiro exemplo a comparação, que é uma aproximação de 2 termos, entre os quais existe alguma relação de semelhança. Essa comparação, ela é feita por meio de um conectivo. Esse conectivo, ele busca realçar determinada qualidade, característica ou defeito, dependendo da situação, do primeiro termo. Lemos o exemplo. Como uma pluma, a borboleta pousa na flor. Os termos que se assemelham de forma comparativa são a borboleta e a pluma. O conectivo utilizado aí é a palavra como. E aí você sugere, que nós sugerimos, a lembrança do termo conectivo de comparação. Para o segundo exemplo, nós trabalhamos a metáfora.
A metáfora, ela é o emprego de um termo com o significado de outro, em vista de uma relação de semelhança entre os ambos. Ela é como se fosse uma comparação subentendida. Contudo, não utilizamos nenhum conectivo. Exemplo 2. A mãe se despediu da filha com o coração sangrando. Olha a semelhança do coração dela em sofrimento. Número 3. Do número 3, nós temos como um exemplo: ninguém coça as costas da cadeira, que é um exemplo de catacrese. O que seria a catacrese, não é mesmo? É o emprego de um termo figurado por falta de um termo próprio para designar determinadas coisas. Nesse caso, ele trata-se de uma metáfora necessária que, desgastada pelo uso, já não representa um recurso expressivo da língua. E olha aí, gente, como nós nomearíamos, não é? A questão das costas da cadeira. Que não há no seu sentido real da palavra, uma coerência, não é mesmo? No exemplo de número 4. O rei do futebol marcou seu 1000º gol no estádio do Maracanã. Perífrase ou antonomásia? A perífrase, nesse contexto, nós entendemos que é uma expressão que foi empregada para substituir uma única palavra. Seja ela um objeto, um lugar ou um outro ser, é uma espécie de titulação que permite identificar aquilo que se representa. Então, nós temos aí, no caso, o rei do futebol marcou seu 1000º gol no estádio do Maracanã. Rei do futebol faz uma referência em substituição, no caso do nosso país, ao Pelé, que é considerado o rei do futebol brasileiro. Quinto exemplo. O verso era um abraço salgado. Nós temos aqui um caso de sinestesia. A sinestesia, ela é uma espécie de metáfora que consiste na união de impressões sensoriais diferentes. Nesse contexto, há um cruzamento, combinação, em um mesmo contexto, em uma mesma impressão de sensações que envolvem os diferentes órgãos do sentido. Sejam eles, no caso, a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição. Temos aí, não é? O verso era um abraço salgado que os peixes telegrafam. Olha a expressão em destaque. Abraço salgado. Finalizando essa primeira parte das figuras de palavras, nós temos a metonímia. E a metonímia, ela retrata a substituição do sentido de uma palavra ou de uma expressão por um outro sentido, havendo entre eles uma relação lógica. Nós temos mais de 4 situações porém, a nossa apostila, como ela apresenta essas 4, nós trataremos das 4. A primeira questão que nós temos aí é o continente pelo conteúdo. Exemplo: irei beber uma xícara de café. Seria o café contido na xícara. É uma expressão de figuração que a gente observa. Para o segundo exemplo: matéria pelo objeto. Os bronzes soavam à entrada da noiva. Os bronzes faz uma referência aos sinos. Terceiro, o autor pela obra. Exemplo: é bom ouvir Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. Nós temos aí 2 compositores, Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. Faz uma referência aos autores em detrimento de suas obras, não é?
ou vice-versa, como poderia dizer. E a marca pelo produto: comprei um champanhe, um vinho proveniente da região de Champagne. Dessas figuras de sonoridade, também conhecida como figuras fonéticas, ocorrem quando são realçados os sons das palavras para que a mensagem ganhe maior expressividade. Nós temos como primeiro exemplo a assonância. A assonância, ela consiste na repetição insistente e proposital, no caso, de um som vocálico, na composição de um verso ou de uma frase. Nós temos como exemplo aí o exemplo de número 1. Um preguiçoso é o que ele é e gosta muito de cafuné. Então, você tem aí esse recurso empregado aí, foi a repetição, ocorreu, né, da repetição da vogal E, ou do fonema vocálico E. Para o exemplo 2, nós citamos a aliteração, que consiste na repetição de fonemas no início ou no interior das palavras. Nós temos como exemplo aí atriz, atroz, atrás, atrês. Observamos então a constante repetição dos sons consonantais na composição dessa frase aí, das consoantes T, R, Z e S, que estão todas destacadas nesse exemplo de número 2. Para o exemplo de número 3, nós temos a onomatopeia. É que ela consiste na imitação do som ou da voz natural dos seres. A onomatopeia, ela também vem do grego, vem do grego, originária do grego, com o nome de onomatopolia. Corresponde a fazer, criar palavras. Onoma significa nome, a palavra, e poien significa fazer. Nesse caso, essa representação do som que nós temos aí está no exemplo de número 3. Ela digitava rápido, tec, tec, tec. As palavras tec, tec, tec faz uma menção ao som produzido de quando a pessoa digitalizava. O exemplo de número 4, venham ver como dão mel as abelhas do céu. Nós temos aí um exemplo de paronomásia, ou também conhecido, não é? Ou trocadilho. A paronomásia ou trocadilho é uma figura de sonoridade que ela consiste em aproximar as palavras de sons parecidos, mas eles possuem diferentes significados. Aí nós temos como sons parecidos mel e céu. Finalizando o nosso conteúdo, nós temos aqui as referências bibliográficas, foram retiradas da apostila do sistema Poliedro. Nós também utilizamos Descobrindo a Gramática de Língua Portuguesa e também contei com o apoio de Kelvin Salles Barros, que me auxiliou nessa produção que aqui repassei a vocês. Muito obrigada, até a próxima.